Olá, programa Em Pauta no ar, e hoje a gente vai conversar com o vereador Paulo Gaspar, ele que é do Partido Novo, primeiro vereador eleito por esse partido com 3.014 votos. Como dá para perceber aqui na minha mão, ele já tem muitos projetos protocolados, requerimentos, moção, por isso o assunto aqui não vai faltar no programa Em Pauta de hoje. Mas antes de começar, da gente falar sobre os seus projetos, vereador, eu quero agradecer a sua disponibilidade por vir até aqui no plenário da casa para falar sobre esses assuntos. A honra é minha, Viviane, e estou à disposição. Vereador, para a gente não perder tempo, já vamos começar a falar desse projeto de lei aqui, que reconhece como essenciais várias atividades. Só para o pessoal de casa ter uma noção, esse projeto coloca como essencial barbearia, salão de beleza, cabeleireiro, manicure, shopping, estabelecimentos de prestação de serviços. São aí vários serviços, né, dentro desse projeto de lei. Por causa da pandemia, se de repente a gente voltar para a fase vermelha, como que é? Isso. Teve alguns colegas que apresentaram projetos específicos para alguns setores, academia, outro bar, restaurante, outras igrejas, e nós quisemos com o nosso PL abarcar de uma forma geral todos os outros setores, basicamente comércios e serviços, qualquer tipo de prestação de serviço, porque o direito ao trabalho é essencial, basicamente é isso que nós queremos dizer. Nós achamos injusto uma atitude de um governador fazer com que as pessoas sejam impedidas de trabalhar, ou seja, você não pode abrir o seu estabelecimento durante a fase vermelha, se você tiver um bar, restaurante, um salão de barbearia, etc. E nós somos a favor, sim, das restrições, né? Você tem que tomar as medidas adequadas, aquela quantidade de população que pode ter no ambiente, usar máscara, álcool gel, distanciamento, todas as questões, mas jamais você fechar e impedir as pessoas de trabalharem. E vereador, o senhor tem visto que a situação está cada vez mais difícil para esse setor? Setor de serviço? Sim, não está se morrendo simplesmente só por Covid, por muitas outras doenças que surgem da falta do convívio social normal do dia a dia, né? Então as pessoas estão muitas vezes presas dentro de casa, elas não estão aglomerando dentro de uma loja ou de um shopping, mas estão aglomerando dentro de uma casa, as crianças estão aglomerando na casa do vizinho porque não pode estudar, elas estão aglomerando de qualquer forma, porque o contato social é inerente ao ser humano. Então você impede de ter isso e aquilo, vai acontecer de uma outra forma, de forma clandestina e sem controle, que é o pior, né? Então eu acho que uma criança dentro do ambiente da escola, ou você ter um ambiente controlado dentro do shopping é muito melhor do que você evitar encontros clandestinos. E como o senhor focou, né? Ambiente controlado e estar aberto sem estar na forma clandestina, né? É mais fácil fiscalizar. E aí evita a aglomeração, evita o perigo, né? Deixando aberto. O desemprego, né? As pessoas estão passando fome, necessidade. A realidade do nosso país é que somos um país pobre, a maioria passa necessidades reais. Tem gente que não tem o que comer na geladeira. E aí isso faz com que somatize outras doenças na pessoa, além do Covid. E muita gente está morrendo por uma série de doenças. A gente vai nos postos de saúde, estão lotados, não tem atendimento. Outras doenças eletivas que eles falam, né, as cirurgias eletivas estão proibidas, ou seja, estão abarrotados, toda aquela demanda que sempre foi ruim, sempre foi péssima na saúde, agora nem se fala, né? E aí só se fala do Covid. E vereador, antes de ser parlamentar, o senhor já acompanhava a situação da cidade, né? Assumiu uma cadeira aqui, viu qual foi a impressão que o senhor teve? A situação está pior da cidade, principalmente por causa da pandemia. Qual foi essa primeira impressão? Antes de ser vereador, o senhor tinha uma visão diferente do que tem agora? Não, pessoalmente não, porque eu já acompanhava o dia a dia da Câmara há muitos anos, como ativista social e muito participativo, tinha contato diário com todos os vereadores, metade da casa foi renovada aqui, mas até os que entraram a gente já conhecia a maioria deles, enfim, não teve muita surpresa nesse sentido. Mas a pandemia, realmente, nós estamos vivendo, na história da humanidade, uma situação jamais vista. A Casa do Povo totalmente vazia, não faz sentido isso, é totalmente incompreensível. E o senhor acredita que toda essa situação vai dificultar o trabalho do vereador? Dificulta não só do vereador, mas da população toda, porque o grande desafio você tem uma crise sanitária e tem uma crise econômica jamais vista, né? O nosso déficit, tanto do município, do estado, do país, vai aumentando
e isso vai trazendo prejuízos muito grandes lá para frente. Por mais que a gente consiga passar essa fase e voltar à normalidade, o prejuízo que nós vamos ter que operar na frente vai trazer uma crise muito duradoura. O senhor falou em crise econômica e prejuízo, por isso que o senhor foca muito em transparência, principalmente nos projetos do senhor, porque tem aqui um projeto de lei que institui política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. O que diz exatamente esse projeto que foca principalmente aí na transparência? Sim, a transparência, ela é fundamental na prática da política, né? Se você quiser realmente trabalhar pelo cidadão, que esse é o objetivo de você virar um político, você tem que ter transparência e diálogo, assim como na sua casa, como qualquer relacionamento profissional que você queira, sem transparência você não consegue nada, né? E nesse sentido esse projeto ele vem fazer com que tenha informações básicas no site da prefeitura do IPTU, que hoje ela não tem no carnê. Por exemplo, como que é calculado o IPTU da sua casa? Da sua casa mesmo, não é de uma maneira genérica. A sua casa tem uma frente de 12, profundidade de tanto, o cálculo é isso, multiplica pela área, pelo fator tal, que é residencial da área, depreciação de não sei quantos anos que é a idade do seu imóvel, está localizado no bairro tal, que tem um fator X. É um cálculo complexo, mas todo mundo precisa ter o direito de saber e, se não concordar, ter o direito de questionar isso. Como que ela faz para questionar? Tem que ir aonde? Levar quais documentos? Qual é o prazo que ela vai ter para a resposta? Tudo isso precisa estar claro ali. Não só para o IPTU, mas para tudo, né? Então a gente começou pelo IPTU, porque é uma coisa que no começo do ano é a primeira coisa que as pessoas estão preocupadas como vai pagar, né? O senhor acredita que tem muito imposto hoje que a gente paga e muita gente nem entende o que está pagando? Sim, essa falta de cultura de informar a população, de instruir, o IPTU é importante, ele tem uma função social muito grande, assim como o ISS, assim como outros impostos que não são municipais, cada um tem um peso na balança financeira da cidade, e a gente, explicando para a população como funciona isso, até a população vai ter, não digo prazer em pagar o imposto, mas saber a importância dele e não ficar tão revoltada de pagar aquele valor. Mas o problema é que nós não temos a contrapartida. Ela está muito aquém do que o cidadão merece, né? E aí, não só por a corrupção que nós normalmente falamos, mas pela ineficiência da máquina. A burocracia é muito grande, a máquina é travada, por mais que os gestores políticos queiram destravar essa máquina, o sistema não anda. Então precisa ter uma boa vontade dos gestores, da classe política, para destravar o sistema, desburocratizando, que é uma das pautas aí que a gente está fazendo, que é a Comissão de Desburocratização, que eu sou o presidente, e é isso. E como que vai funcionar então essa comissão, para o pessoal de casa entender direitinho? Ela é composta de 5 membros, eu sou o presidente, e nós vamos ouvir servidores municipais, entidades, ONGs, iniciativa privada, empreendedores, saber onde estão os gargalos que impedem o empreendedorismo. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala desde da senhorinha que faz o docinho em casa para vender na rua, o cara que vai fazer o carrinho de pipoca, para ele comercializar o produto dele, até os médios e grandes empresários. Então você tem, eu, por exemplo, arquiteto na minha área, é uma loucura para você aprovar um projeto. Mas o projeto de uma residência, às vezes você fica 1 ano. E é muita perda de tempo, muita ineficiência. Não dos técnicos propriamente ditos que estão lá analisando os projetos, mas pela a burocracia, tanta documentação que é necessária. Então nessa comissão a gente vai fazer todo um apanhado de todas as áreas, fazer um relatório final e propor isso para que a gente possa ter um norte para essas mudanças efetivas para desburocratizar. E ainda nessa linha de empreendedorismo, tem um projeto de lei ordinária que institui o Código de Defesa do Empreendedor na cidade. Nós já conhecemos o Código de Defesa do Consumidor, onde aponta os direitos do consumidor contra abusos daqueles que estão oferecendo serviços. E a gente, como acabamos de falar, a burocracia, o Estado tem uma máquina muito inchada, muito pesada, que impede com que o cidadão empreenda, que ele gere novos negócios. Então ele prefere ficar na clandestinidade, ele não recala impostos e ele não cresce. E ele não tem muitas vezes condição de crescer financiamento. Então
nesse código do empreendedor, você vai fazer com que o Estado não exija tanto do empreendedor para que incentive o aquecimento da economia, e aí sim o poder público vai recolher os impostos em cima do aquecimento da atividade econômica, não simplesmente aumentando a carga tributária. E também é uma forma de ajudar esse empreendedor, porque o consumidor sempre tem muitos direitos, o empreendedor acaba ficando ali sem saber o que fazer, né? Até onde ele pode ir. E nós temos uma cultura que o empreendedor é como se fosse um criminoso, né? Você vai no serviço público tirar informações, você tem que trazer isso, isso e isso, e a lista é grande, se você não traz, você é penalizado. Então você se sente vilipendiado pelo Estado, né, no seu direito. Poxa, mas eu quero abrir meu empreendimento, eu quero fazer, e os caras não deixam. Eu estou ali 1 ano tentando abrir uma empresa e não consigo. Ou eu estou tentando fechar para mudar de negócio, também não consigo. E aí tudo vai ficando difícil. E aí vira uma bola de neve. E nesse código ele encontraria todas as informações, ele vai encontrar todas as informações que ele precisa, porque hoje fica tudo muito jogado, como o senhor disse, né? Aí faltou um documento, mas às vezes a pessoa nem sabia que tinha que levar aquele documento. E aí você vai propor que o Estado diminua a burocracia. Então, em vez de ele exigir o mesmo documento dezenas de vezes que você vai em determinados setores, tudo está ali dentro da prefeitura ou daquela autarquia, então não precisa ficar pedindo novamente para o empreendedor. E assim as pessoas vão sentir que é muito fácil fazer as coisas, e aí elas vão se sentir incentivadas a empreender. E, vereador, ainda nessa linha de comércio, tem esse outro projeto de lei ordinária aqui, que fala sobre cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais de Campinas. O que são exatamente esses cartazes? Hoje você vai numa loja, você vai num restaurante, você olha para a parede e você vê dezenas de plaquinhas, anúncios, e você fala assim, para que precisa tanta coisa assim? Então hoje com o QR Code, você põe o seu celular ali naquele código e você vai acessar todas aquelas plaquinhas no seu celular. Então o lojista ele não vai precisar ter mais na parede em exposição tudo aquilo, ele vai despoluir o ambiente dele e vai descomplicar, até porque as pessoas nem olham aquilo para que serve tanto, é mais para quando o fiscal vai lá, então ele vai lá, coloca e tem toda a informação ali. É uma maneira de descomplicar, de simplificar a coisa. E deixar mais tecnológico, né? A pessoa não precisa chegar perto, não precisa aglomerar, só bater o celular ali, ela pode ir para outro canto, ver tudo que está afixado. E a plaquinha estraga, daqui a pouco aquela plaquinha já saiu, o cara nem sabe, está lá faz 20 anos na parede e aquilo já não vale mais. Então, quando você tem uma informação digital em um sistema que funciona, tudo aquilo automaticamente vai sendo eliminado. E, vereador, sobre o seguro-garantia para obras públicas, também é outro projeto de lei ordinária do senhor, que está aqui protocolado na casa. O que ele fala exatamente? Esse projeto é fantástico, Viane. Pena que ele não foi aprovado há 2 anos atrás, quando na época a gente protocolou com o Tenente Santini. Agora eu estou reapresentando. Basicamente, ele impede que exista corrupção nas obras públicas. Então, se uma empresa ganhar a licitação para fazer uma ponte, ou BRT, que nós temos aqui o exemplo, né? Ela tem que contratar um seguro para fiscalizar essa obra e garantir preço, prazo e qualidade. Então não pode ter aditivo na obra, não pode chegar no meio do contrato e agora vai precisar de mais tanto que não deu. Se atrasar a obra vai ser indenizado pelo seguro. E se perder a qualidade? Hoje você está vendo que as pessoas estão reclamando que vários trechos do BRT estão rachando, estão cedendo, e isso o seguro teria que arcar com isso. Então o seguro o que ele vai fazer? Desde o começo da licitação, ele vai fazer tudo direitinho. Porque hoje é feito tudo de qualquer jeito para realmente abrir brechas para esses recontratos, né? E aí a corrupção entra e muitas outras coisas e a própria ineficiência da máquina. Então, você trazendo isso para o seguro, ele vai ter um processo de fiscalização do começo do projeto até o final da obra para que tudo ocorra dentro das normas técnicas. E é uma forma também de garantir sempre a transparência, que o senhor bate muito nessa tecla, né? E economizar o dinheiro público, evitar desperdícios. Porque esse contrato ele deve onerar em 5% no máximo o custo do seguro. Porém, se você vê nas estatísticas,
esse custo adicional das obras pode chegar até 100%. Normalmente, na média, 50%, que é uma obra de grande porte, né? Uma obra de pequeno porte, não. Inclusive, esse projeto ele tem um valor mínimo para que seja válido, né? Se você vai fazer uma escolinha, uma creche, é uma coisa que não tem muito segredo, é pequeno, não há necessidade do seguro, né? E, vereador, o senhor chegou a citar o Tenente Santini, que esse era um dos projetos dele no passado, o senhor voltou a protocolar agora. Aqui na casa o senhor faz parceria com vários vereadores, né? Antes de ser vereador, a gente protocolou uns 10 projetos, junto com o Santini, o Nelson Rossi e o Marcelo Silva. Marcelo Silva, a gente tem um projeto muito bacana, que é a liberdade econômica, que vem meio na linha do Código do Empreendedor, mas ele dá um foco mais para os alvarás, para facilidade em relação aos alvarás. Essa coisa de você entrar para algum pedido de abrir um empreendimento, se deu 30 dias, o poder público não te retornou, você está automaticamente autorizado nesse sentido. E com a OSRE a gente fez mais uns 5 projetos, um muito importante é o recesso parlamentar. Hoje o vereador tem 75 dias de recesso, a gente quer reduzir isso para 30. E com o Santini foi o seguro anticorrupção que a gente fez essas parcerias porque a gente trazia de outros vereadores, outros deputados e trazia para eles aqui, eles faziam com a gente. Agora, esses outros que eu citei já continuam em andamento, não foram votados. O único que foi votado foi o seguro anticorrupção e agora a gente reapresentou ele. Vereador, fechar essas parcerias mostra que o trabalho da Câmara precisa ser em conjunto, precisa ser pensado em conjunto para o benefício da população? Sim, infelizmente a gente tem a questão do ego, tem as questões partidárias e o povo fica em último lugar. Se a gente começar a realmente pensar no eleitor, no cidadão, como um todo, não no nicho eleitoral de cada vereador, mas pensar no cidadão, o que é bom para todos. Às vezes, qual que é o nicho do Paulo Gaspar? O empreendedor. Essa foi a minha bandeira na época da campanha. Eu vou defender o cara que quer empreender e o pagador de impostos, né? E aí, mas você é arquiteto, você não defende o sindicato dos arquitetos, você não defende o nicho do seu setor, os construtores? Não, eu defendo o cidadão. Se de repente for votar um projeto que vai onerar o cidadão para favorecer o meu setor, eu vou ser contra o meu setor. Então, se você tiver uma visão mais ampla e geral, eu acho que aí não tem segredo, a gente vai conseguir realmente uma Campinas diferente. E como tem sido o contato do senhor com a população? Eu sou muito ativo nas redes sociais, né? Principalmente agora com a pandemia. E até o meu despertar para a política foi por causa das redes sociais. Até eu com 57 anos, até 50 anos eu era um analfabeto político e não me interessava por política. Fui participando, Facebook, redes sociais e tal, e basicamente minha campanha foi feita em cima disso e hoje continua em cima disso. Então é a forma mais abrangente. Eu não tenho o perfil de ser um vereador de bairro, de ir lá consertar a rua, consertar a praça, não. Eu não tenho cargos no governo, eu não sou da base, eu sou independente e toda a minha plataforma é ampla, geral e restrita. E principalmente agora na pandemia, como o senhor disse, suas redes sociais estão sempre disponíveis aí para o pessoal de casa, para a comunidade, é só ir lá, o senhor já responde na hora, como é que funciona? Digita lá, Paulo Gaspar 30, Instagram, Facebook, Twitter, qualquer lugar, vai estar lá eu lá e tem os assessores que respondem. Se eu não puder responder pessoalmente, que hoje está difícil, antigamente eu tinha mais tempo, mas é uma grande honra, um prazer estar interagindo com todos, né? E o canal está 100% aberto para sugestões. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, passou muito rápido, confesso que ainda tem muitos projetos aqui para a gente discutir, requerimento também, por isso eu já quero deixar o convite aqui para um próximo programa em pauta. Será um prazer, Viviane, muito obrigado aí pelo espaço. Então, lembrando que o vereador pode ser encontrado, né, nas redes sociais e todos esses projetos que a gente conversou aqui e vários outros, né, vereador, estão no www.campinas.sp.leg.br. A gente também vai colocar uma tela agora com todos os contatos do vereador. Então, fica fácil para você que quer conversar com o Paulo Gaspar. É só ir lá nas redes sociais, não precisa ser presencial, né, vereador? Com toda segurança, entre em contato com o parlamentar e aí troca essas ideias, né, que é bastante importante para toda a cidade. Perfeito. Muito obrigado.